A paz do Senhor, igreja. Amém. Como Jesus é bom. Como Jesus é maravilhoso. Obrigada, meu irmão. Eu quero, nessa noite, agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidas mais uma vez para engrandecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você veio aqui para isso? Amém? Pastor, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela honra de estar aqui nessa noite falando do nosso Deus. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que eu quero dividir com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 73, conhecido como Salmo de Asaf. Se você puder, se coloca de pé e já vamos fazer a leitura. Essa leitura, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 15. Será uma leitura um pouco extensa, porque se eu ler só uma parte aqui e pedir para vocês lerem em casa, eu sei que vocês não vão ler. Então nós vamos ler juntos, amém? É importante a gente ler o ideal seria ler todo o Salmo 73. Mas no final a gente já vai conseguir compreender a segunda parte do Salmo 73. Então vamos estar lendo do 1 ao 15, por favor. Amém? Salmo 73, Salmo de Asaf, versículo 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Versículo 3. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na minha morte. O seu corpo, não há aperto na sua morte, desculpa. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. 6. Portanto, a soberba lhes servem de colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia. Na sua arrogância, ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Versículo 10. Dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em insegurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui reunidas nessa noite para adorar o teu nome. Este culto já iniciou e eu sei que o Senhor já tem recebido a nossa adoração neste lugar. Pai, nessa noite eu quero te bendizer por essa oportunidade mais uma vez. Deus, e mais uma vez eu me coloco à disposição do Senhor, Pai. Fala através de mim, não o que eu quero, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Eis aqui a tua palavra escrita, lida e, Pai querido, e ouvida. Então, Deus, que essa palavra possa atingir os nossos corações como uma espada de dois gumes, Senhor Deus, que penetra até o profundo, Senhor. Deus, continua conosco, fazendo aquilo que aprai o teu Espírito Santo. Nada sobre nós, mas que seja tudo pelo Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa trazer vida, transformação, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.
Aleluia. O tema dessa mensagem nessa noite, eu intitulei como o poder dos olhos e da mente. Os nossos olhos e a nossa mente, ela tem um poder muito grande sobre nós. Todo ser humano, ele tem 4 poderes de extrema importância nas suas vidas. São 4 poderes que podem tomar decisões, que tomam decisões, que tomam a frente de decisões, que essas decisões podem mudar a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso destino, a nossa história. E quais são esses 4 poderes? O poder dos olhos, dos ouvidos, da mente e da boca. Mas essa noite eu quero me conter somente em 2 poderes, que são os poderes dos olhos e o poder da mente. Porque não dá para espanar todos os 4 aqui. E nesses versículos que nós lemos aqui, é especialmente sobre esses 2 que Asaf, ele tem falado. Esse Salmo 73, ele foi escrito por Asaf, enquanto Asaf estava numa crise muito grande na sua fé. Asaf estava passando por um momento de tribulação na sua fé, de perturbação na sua mente. A sua vida espiritual dentro de si não estava muito legal. Asaf estava completamente confundido. Mas quem que era esse Asaf, gente? Asaf, ele era um levita. Asaf não era um novo convertido. Asaf não era um adolescente que acabou de chegar à igreja. Asaf não era um jovem que ainda estava perdido sem encontrar o seu caminho. Asaf era um levita, e não era qualquer levita, era um dos mais importantes que ministrava em Jerusalém. Asaf tinha cerca de 65 anos quando escreveu esses salmos. Muitas vezes nós achamos que pessoas que estão à frente não passam por guerras espirituais, não passam por confusões, não passam por provações, não passam por dificuldades. Asaf escreve esse salmo sendo ele um levita. E não era qualquer levita. Era um dos mais importantes que ministrava em Jerusalém. Naquele momento que Asaf escreve esse salmo, não existe uma data exata de que isso foi escrito, mas, segundo os historiadores, esse salmo foi escrito mais ou menos na época em que Davi era rei, depois passou para Salomão, foi mais ou menos nessa época. Asaf, ele começa a olhar para as pessoas, para as situações em que ele estava vivendo, e ele não consegue entender tudo aquilo. Mas por quê? O povo de Israel passou 20 anos sem a arca, fazendo parte do meio deles. A arca representava a presença do Senhor. E o povo de Israel passou pelo menos 20 anos sem ter a presença do Senhor dentro do arraial. A Bíblia nos fala que Davi resgatou essa arca, trouxe para o meio do povo. E essa época em que a arca estava no meio do povo, foi a época em que o povo de Israel teve mais abundância diante de Deus. Onde o povo de Israel teve um tempo assim de muito gozo na presença do Senhor. Davi foi rei, Davi morreu, Salomão assume o trono. E essa glória continua por um bom tempo. Porque Salomão foi aquele que reconstruiu o templo, que construiu o templo para o Senhor. Foi o escolhido por Deus para construir o templo, porque antes a arca andava em tendas, né? E o Senhor escolheu Salomão para que construísse esse templo. Salomão constrói o templo e a glória continua no meio do povo, porque a presença do Senhor estava continuamente no meio do povo. Mas chegou um momento que Salomão vacila diante do Senhor. Salomão começa a fazer aliança com quem não deveria fazer. Salomão começa a pegar mulheres estranhas para se casar com ela. Salomão começou a fazer alianças com povos que não faziam parte do povo de Deus.
E aí lá se vem mais uma vez o povo de Deus passando por dificuldades. Quando chega nessa época, segundo os historiadores, Asaf olha para aquela situação, como nos versículos que nós lemos aqui. Começa a observar que o povo ímpio estava prosperando. O povo ímpio estava abençoado. O povo ímpio estava com os olhos gordos. O povo ímpio só prosperava. E ele disse que quanto a mim, parece que não valeu a pena eu me guardar em santidade, Senhor. Parece que não vale a pena andar em santidade diante do Senhor, porque o ímpio prospera. A Bíblia nos diz que Asaf teve inveja dos ímpios. E eu volto a lembrar mais uma vez de quem era Asaf. Asaf ministrava na casa do Senhor. Asaf era um dos mais importantes ministrantes na casa do Senhor. Asaf olha para a situação dele e diz: não está valendo a pena. Não está compensando ser fiel ao Senhor. Parece que o bom mesmo é ser errado, porque quem está lá fora está prosperando. Quantas vezes nós nos pegamos na situação de Asaf? Nós olhamos para a vida do ímpio como Asaf olhou e diz: realmente não está valendo a pena congregar. Não está valendo a pena ser fiel. Não está valendo a pena buscar, porque na minha vida nada acontece, mas na vida do ímpio parece que é só festa, churrasco e Coca-Cola todos os dias. Nós temos o erro, a falha de observar a vida do ímpio somente aquilo que o ímpio quer mostrar. Muitas vezes a grama do vizinho parece ser muito verde. Nós temos a impressão que o casamento que está do nosso lado é melhor do que o nosso. Os filhos são mais educados do que os nossos. Parece que o projeto do outro avança, a empresa do outro avança, mas o nosso nada. Parece que a pessoa chega aqui ontem e amanhã já está com a sua carta de identidade de 5 anos e a nossa nada. Parece que a gente vê tanta gente fazendo trapaceada e se dando bem. E nós que tentamos fazer tudo certinho, nada avança. É porque nós só enxergamos a parte exterior da vida das pessoas. Nós só conseguimos ver aquilo que as pessoas querem nos mostrar. Nós não sabemos o que se passa realmente por trás das cortinas. Se nós pudéssemos conviver com cada pessoa que nós olhamos e achamos que a vida é perfeita, nós teríamos muitas surpresas. Quantos casamentos nós vemos hoje nas redes sociais que parece a perfeição na terra? E de repente, a bomba estoura. Deu divórcio. Mas como assim? Como assim que divorciou? Parece que a semana passada as pessoas estavam viajando de lua de mel e hoje divorciou. Como assim? Nós temos a mania de enxergar lá fora aquilo que os nossos olhos acham que é bom para nós, ou que nós deveríamos ter, ou que nós deveríamos adquirir. Mas o nosso pouco com Deus é tão bom. O nosso pouco com o Senhor é tão bom. Ter a paz que excede todo entendimento é tão bom. Nada se compara a você colocar a cabeça no seu travesseiro, dormir todas as noites, sabendo que quem cuida de você
é o Senhor. O ímpio não tem sossego para dormir. Um outro dia eu estava assistindo lá em casa uma reportagem com meu marido. E essa reportagem falava sobre traficantes que foram para a guerra lutar em favor da Ucrânia. E um deles, entrevistado, estava falando assim: aqui estou em meio à guerra, mas eu tenho paz. Porque enquanto eu estava no Brasil, enquanto eu vivia no morro, enquanto eu vivia na favela, eu não tinha direito de ir à praia, porque eu não tinha liberdade. Eu não tinha paz de dormir uma noite inteira, porque a qualquer momento a minha porta poderia ser arrombada, que seja pela polícia ou que seja pela oposição. Mas um jovem de 20 e poucos anos, abastado, cheio de fama no meio da favela, cheio de respeito, mas não tinha o sossego de pôr a cabeça no travesseiro e dormir uma noite inteira. Do que adianta, já diz o livro de Mateus 8,36, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta prosperarmos da forma errada e não podermos desfrutar daquilo que você adquiriu, que adquirimos? Prosperidade indevida não te traz paz, te traz tormento. E Asaf estava olhando para o ímpio e dizendo: mas por quê que tudo parece legal daquele lado? Do outro lado da cancela, de outro lado da cerca, parece que tudo é melhor. Sabe onde que o filho pródigo se perdeu? Quando ele começou a olhar para fora de casa, pastor. Nós nos perdemos quando nós passamos a desejar tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Nós temos a impressão que Deus não pode nos dar tudo aquilo que o mundo tem. Mas a palavra do Senhor diz: olha, ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Talvez hoje você não chegou no muito, é porque você não consegue ser fiel no pouco. Talvez você não chegou no muito, porque se você chegar no muito, se Deus te colocar no muito, você vai se corromper como o filho pródigo. Asaf estava olhando lá para fora, em cima do altar, servindo ao Senhor e com inveja do ímpio. Deixa eu abrir meu confessionário. Uns anos atrás, eu estava muito desanimada com a questão dos meus documentos aqui nesta nação. E um dia eu virei para o Senhor e falei: Deus, cadê? O Senhor me fez uma promessa há quase 20 anos e até agora nada. E parece que o cão atenta, né? Passou questão de dias. Estou lá nos Instagram da vida. Passa uma pessoa que no início da minha fé nós congregamos juntos. E essa pessoa morou aqui, foi embora para Portugal, foi embora para o Brasil, foi embora para a Inglaterra. Essa pessoa desanimou do meio do caminho, parou de servir a Jesus. E a vida parecia que era Coca-Cola todo dia, churrasco. E eu nesse dia eu indaguei a Deus. Eu digo: Senhor, eu não entendo. Eu fiz exatamente a oração de Asaf. Eu estou te servindo há tanto tempo. Até hoje não saí dos teus caminhos. E por que que essa pessoa que não está te servindo já está tão abençoada com o seu documento? É algo que nem meu marido sabe. Nesse dia o Senhor virou para mim e falou assim: coloca na balança a tua vida comigo e coloca a dela. Coloca na balança a tua vida espiritual e coloca a dela. Naquele momento Deus me fez entender mais uma vez que aquilo que nós temos com Deus é 1000 vezes melhor do que aquilo que tem lá fora no mundo.
O Senhor disse: você está aqui há quase 20 anos. Quantas vezes você já foi ver os seus pais? Eu disse: Deus, 6 vezes. Quantas vezes você já foi deportado? Eu disse: Senhor, nenhuma. Quantas vezes faltou pão na tua mesa? Eu disse: Deus, nunca faltou nada. E está questionando o porquê. Eu também o apanho de Deus lá em casa. Porque como Asaf eu também questiono. Quando eu acho que não está legal. Mas o que eu acho extraordinário é que Deus, Ele sempre nos traz para a razão. Deus sempre nos coloca no lugar, na posição de filho. E nos faz lembrar que Ele permanece no controle de todas as coisas. Porque os meus olhos estavam me levando para distante dos caminhos do Senhor. Distante dos projetos que Deus tinha para a minha vida. E só para contextualizar, ainda vai ter o testemunho. Para a glória de Deus, eu e a minha família somos documentados neste lugar. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. É muito bom quando Deus nos faz observar o que Ele faz por nós e em nós. Outra coisa que Deus me fez lembrar enquanto eu o questionava é o que eu vivo com Ele hoje. Porque desde o dia que eu senti o desejo de servir ao Senhor, eu disse: Deus, eu não critico quem faz, porque cada um tem o seu chamado. Eu digo: eu não quero ser crente de ficar só sentado no banco dizendo glória a Deus. Eu quero fazer algo mais. Eu quero pregar, eu quero falar do teu amor, eu quero ser usada com dons. Eu quero mais, Jesus. E Deus me fez lembrar que eu tenho vivido o que eu coloquei diante dele. Antes de conhecer a Jesus, eu já coloquei esse diante do Senhor. E Ele me fez lembrar que eu tenho vivido isso com Ele hoje. Asaf, ele estava com um olhar, ele se permitiu que o poder dos olhos o dominasse por um curto prazo de tempo. E a Bíblia, ela nos ensina desde Gênesis a fazermos atenção com os nossos olhos, com aquilo que nós vemos. Desde o início, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6. A Bíblia já nos conta quando Eva, Gênesis 3:6 disse: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Eva estava lá no meio do jardim. Ela sabia da ordem do Senhor, mas ela se deixou seduzir pelos olhos. Os nossos olhos, ele tem um poder de sedução, se nós nos deixarmos ser levados por ele. A Bíblia nos diz que Eva olhou para aquela árvore e percebeu que ela desejava aos olhos. Ela olhou, ela observou, se sentiu atraída, comeu do fruto, e hoje nós vivemos as consequências daquele olhar de Eva. Um simples olhar mudou toda a trajetória de uma humanidade. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos olhos. O que nós temos visto? O que nós temos olhado? O que tem encantado os nossos olhos? O que tem enchido os nossos olhos? Que a gente olha e diz: uau! O que tem atirado a atenção dos nossos olhos? O que tem atraído os nossos olhos? Um fruto proibido fez Adão e Eva
serem expulsos do jardim. O nosso olhar pode nos tirar dos planos que Deus tem para as nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia nos conta uma pequena parte da história de Davi. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Imagino eu que depois do almoço, depois daquela picanha com Coca-Cola, ele tirou aquele sono. Enquanto os soldados estavam na guerra, Davi estava passeando lá no seu palácio. Estava andando na varanda do seu palácio, no terraço do seu palácio. Do terraço, viu uma mulher que estava fazendo o quê? Se lavando, tomando banho. Era uma mulher muito formosa. E o final da história nós já sabemos. Betseba. Davi viu aquela mulher e disse: uau, que mulher bonita. Quem é essa mulher? Traga essa mulher para mim. Ela não teve opção, era o rei. Ela tinha que obedecer ao seu rei. Aquela mulher veio, dormiu com ele, engravidou. E Davi manda matar o marido da mulher para ficar com ela. Para esconder o pecado de Davi. Imagine as consequências que veio sobre Davi por causa de um olhar indevido naquele exato momento. Davi não deveria estar no terraço do seu palácio observando uma mulher nua tomando banho. Ele, como rei, deveria estar na guerra com os seus soldados. Mas ele estava em casa, dormindo à tarde e passeando pelo terraço. Cuidado, irmãos, para não andarmos desocupados demais e olhando para onde não devemos. Cuidado para não estarmos com a nossa mente tão vazia para estar dando ouvidos àquilo que Satanás está tentando nos mostrar. Muitas vezes é um olhar para uma mulher que não é sua, um olhar indevido para a mulher que não é sua, um olhar indevido para o marido que não é seu, um olhar indevido para um site que você não deveria ver. Cuidado com o nosso olhar, porque ele pode nos levar para a perdição. Davi teve graves consequências dentro da sua casa, no seio da sua família, por causa de um olhar indevido. Então Deus, ele tem nos advertido desde antes de Asaf. Cuidado com o nosso olhar. Isso é uma questão tão séria, tão séria. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Hoje eu quero ler bastante versículo bíblico com você. Porque eu não quero que você acredite no que eu diga, mas no que diz a palavra do Senhor. Mateus 5, 29, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. É uma questão tão séria que a própria Bíblia fala do olho. Se o teu olho te fizer pecar, irmã, eu não consigo deixar de assistir isso aqui que eu não deveria assistir, pois arranca a praga desse olho. É melhor você cego santificado do que enxergando indo para o inferno. É melhor sermos cegos fisicamente, mas temos uma visão espiritual aberta para entender que nós somos santos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós fomos separados por um Deus que é santo. Asaf ainda estava com esses olhos todos enxergando tudo da maneira errada. Mas até então, no versículo 15, eu acho interessante que ele diz, olha, se eu tivesse dito, essa história, tudo isso que Asaf estava vendo, tudo isso que Asaf estava pensando,
estava só aqui dentro. Estava simplesmente na mente. Ele não tinha falado palavras. Olha como é difícil. O quanto que é sério, melhor dizendo. A vigilância com os nossos olhos e com a nossa mente. Porque até então Asaf não abriu a boca para falar nada para ninguém. Ele viu a iniquidade, viu o erro, viu o ímpio prosperando, ficou injuriado, ficou se sentindo invejado, ficou indignado, mas ele não abriu a boca para ninguém. O versículo 15 ele diz: se eu tivesse dito, está ele falando com o Senhor, se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos seus filhos. Com as minhas palavras, Asaf diz: Senhor, se eu tivesse aberto a minha boca, esse povo todinho tinha se perdido junto comigo. Se eu tivesse expressado os meus pensamentos, Senhor, esse povo tinha se perdido também. Nós temos que fazer muita atenção com as palavras que saem da nossa boca. Porque você é referência para alguém. Você é espelho para alguém. Alguém olha para você e diz: uau, eu quero servir Deus como Ele serve. Eu quero servir ao Senhor como ela serve. Eu quero ser fiel ao Senhor como essa pessoa é. Eu quero servir esse Deus da forma que essa pessoa serve. E se a pessoa conhecesse os nossos pensamentos? Como eu falei agora há pouco, o que eu pensei lá em casa, que eu falei em secreto com Deus, nem meu marido sabia sobre a carta de identidade. E se eu tivesse aberto a boca no meio da igreja, na época eu estava indignado e falado o que não devia? Quantas pessoas eu teria arrastado para o buraco junto comigo na indignação? Asaf teve esse entendimento de pensar, mas ele não falou. A nossa mente, às vezes a gente tem a impressão que ela tem domínio próprio. A gente não quer pensar em algo, mas parece que a nossa mente nos leva a pensar naquilo que nós não queremos pensar. A Bíblia nos diz que existe um dos frutos do Espírito Santo que chama-se domínio próprio. E isso não fala só da sua língua e nem dos seus olhos. Isso fala de você por inteiro. Você tem poder sobre a sua mente. Você pode decidir o que você quer e o que você não quer pensar. Asaf pensou em tudo aquilo, mas ele não abriu a sua boca para falar com homem nenhum. Ele falou apenas para Deus. Disse: Senhor, se eu falasse, Jesus, se eu falasse o que eu penso, pastor. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Nós temos que ter muito mais cuidado ainda com aquilo que nós falamos. Porque existe um poder muito grande na nossa mente e na nossa boca. Existe um poder muito grande na nossa língua. Existe um poder muito grande na nossa fala. Porque existem pessoas ao nosso lado que estão ali nos observando. Mas também existe outras que estão só esperando a gente dar um passo em falso para dizer: eu não falei. Eu não avisei que isso aí não era transformado. Eu não avisei que isso aí tinha só aparência de crente. Nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra. Nós somos representantes celestiais aqui na terra. Não existe cargo mais importante do que o que eu e você ocupa. Não existe na terra representante mais importante do que eu e você. Nós representamos os céus na terra. Já imaginou se Asaf revelasse para as pessoas a confusão que ele estava na mente? Daquela falsa felicidade que o povo tinha? Se ele revelasse aquela falsa abundância que as pessoas tinham? O que eu achei muito interessante é que Asaf, ele não fala nada. Ficou com a sua confusão somente para ele. Mas houve um momento que Asaf entra na presença do Senhor.
Ele diz o seguinte: perdi o versículo 17. Exatamente, obrigada. Eu vou ler a partir do 15. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Enquanto Asaf estava só com ele mesmo e os seus pensamentos, ele disse: olha, fiquei perturbado quando eu tentei entender isso aqui, Senhor. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na presença de Deus. Nós não somos nada longe da presença de Deus. Não existe unção pastoral sobre a nossa vida. Não existe unção de líder sobre a nossa vida. Não existe unção de obreiro sobre nossas vidas. Isso não é nada longe da presença do Senhor. Longe da presença do Senhor, nós somos apenas um amontoado de confusão. Asaf disse: olha, até que entrei no santuário de Deus, então, ou só depois, é que eu vim entender qual seria o fim deles. Porque, como eu falei no início, aparentemente tudo é muito bom na vida do ímpio. Mas você já parou para se perguntar qual será o fim do ímpio? Você já parou para se perguntar qual será o fim daquele que adquire riqueza de uma forma desonesta? Você já parou para pensar qual será o fim daquele que adultera e que se acha espertão e que ninguém nunca vai saber? Já parou para pensar qual será o fim daquele que passa a perna no outro? Do mentiroso, do arrogante, do soberbo? Já parou para pensar qual será o fim deste povo? Não queira para você o fim do ímpio. Queira para você aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Talvez a sua carne hoje está insatisfeita com a sua situação financeira. Deixa eu te lembrar algo. Você não é daqui. Você não veio para morar aqui. Você não faz parte deste mundo. Você faz parte de um reino celestial. E a Bíblia diz que nos céus as ruas são de ouro. Se é ouro que você quer, você vai andar em cima de ouro nas ruas celestiais. Não se perca por causa de bens materiais. Não perca a presença do Senhor na sua vida por causa de um salário melhor. Não se venda. Não venda a sua integridade. Não venda a vida que você tem com Deus por causa de bens materiais. Como diziam os mais velhos, o seu caixão não terá uma gaveta. Você não poderá levar o seu carro. Você não poderá levar a sua casa. Você não poderá levar o seu salário. Você não poderá levar nada. Nada. Nem a roupa do seu velório é você que vai escolher. Nem as flores que serão colocadas será você que vai escolher. Nem quem estará no seu velório será pessoas que você irá convidar. Então, para que se perder por coisas terrenas? Para que se embelezar com aquilo que os olhos podem contemplar? Vamos parar de desejar aquilo que não é para nós. Missionário, então você quer me dizer que eu nasci como Gabriela, nasci assim, vou morrer assim? Não, Deus tem prosperidade para a sua vida, mas você não precisa se vender para adquirir prosperidade errada. Ser fiel no pouco. Quer ter prosperidade financeira?
Não existe um segredo, não existe um segredo, existe somente fidelidade com Deus. Não há como você adquirir fidelidade com infidelidade com o Senhor. Ser fiel no pouco, meu querido. Ser fiel no pouco, minha amada. É o Senhor que vai te fazer prosperar. Eu já morei aqui durante 10 meses. Eu vivia com 600 euros durante 10 meses. Todos os meses o meu salário era 600 euros. Eu ganhava 150 euros por semana. Morava apenas eu e o Danilo, meu filho mais velho. Cleide, como que você sobreviveu? Eu não sei. Eu só sei que Deus fazia multiplicar o meu salário e outra porta não se abria. Eu não conseguia outros trabalhos, mas Deus me sustentou durante 10 meses com 600 euros de salário. É uma coisa que eu aprendi e eu não abro mão. É da minha fidelidade com os meus dízimos na casa do Senhor. Porque eu compreendo que isso não é meu. E eu não posso crescer os meus olhos em cima daquilo que não é meu. Deus me guardou a mim e meu filho durante 10 meses, vivendo com 600 euros mensais. E nunca faltou nada na nossa casa, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos mudar a nossa atitude? Vamos mudar a nossa mente? Vamos mudar a nossa forma de ver? Não só a vida do ímpio, mas ver a nossa vida. Não ver aquilo que você acha que falta na sua vida, mas ver aquilo que você tem em abundância. Para pensar quantas provisões você já recebeu do Senhor. Quanto Deus já prosperou a sua vida. Quanto Deus já te abençoou. Eu tenho outros testemunhos para contar de vida financeira. Deus, Ele faz como Deus. Eu sempre digo que milagre não se explica, milagre se vive. E quem é fiel ao Senhor vive milagres. A Bíblia diz em Provérbios 23, 14. Vamos mudar a nossa mentalidade, sabe por quê? Assim como imaginou a sua alma, assim é. Ah, eu sou miserável, o ímpio tem, eu não tenho. Ah, eu não prospero nunca, porque o ímpio está prosperando e eu não estou. Ah, eu só vivo doente, o ímpio é cheio de saúde. Assim como você pensa, assim você é. O mesmo trabalho que você tem para pensar errado, você tem para pensar certo. Eu sou abençoado. Todas as bênçãos do Senhor já foram liberadas sobre a minha vida. Toda a prosperidade de Deus já foi liberada sobre a minha vida. O trabalho que você tem para pensar torto, você tem para pensar direito. Muda a sua mentalidade nessa noite. Muda a sua forma de ver você mesmo diante do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas celestiais. Estou em crise, mas no céu isso não vai ter. Estou passando aperto hoje, mas um dia, na eternidade, isso aqui vai fazer parte do meu passado. Estou passando aperto hoje, mas um dia eu vou pisar em uma rua que é de ouro. Lá diz que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter sofrimento. Filipenses 4:8, por favor, Danilo. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é repreensível, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o seu pensamento com coisas que são
corretas, com coisas que são certas, com coisas que são santas, com coisas que acrescentam na sua vida. Romanos 12:2, por favor, Danilo. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um pacote. Transforme a sua mente hoje, para que você possa experimentar, viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não é você olhar para a vida do ímpio e ficar mendigando diante do Senhor. Deus, eu quero a mesma coisa. Eu quero um carro igual. Eu quero um trabalho igual. Eu quero um salário igual. Para! Deus tem algo perfeito para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Então para de mendigar. Transforme a sua mente. Transforme a sua forma de ver. Porque tudo já foi liberado. E você sabe qual é o fim do ímpio. E sabe uma coisa que me chamou a atenção de uma forma extraordinária? É que nesse capítulo, nesse salmo, a forma que Asaf começou e a forma que ele terminou. Porque no meio do percurso nós sabemos que Asaf já deu uma balanceada. Asaf já deu uma leve desviada. Asaf já sentiu inveja. Asaf já se indignou. A Bíblia diz que não é o início, né, das coisas que são mais importantes, é como elas terminam. E a Bíblia diz que Asaf, como é que ele começou? Versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf começou esse salmo dizendo que Deus é bom. Ele, Senhor, o Senhor é bom, mas o ímpio está prosperando e eu não. Parece que não compensa de me guardar em santidade. E reclamou, e murmurou, e invejou. Mas na hora de fechar o salmo de número 73, versículo 28, Asaf cai em si. Depois de entrar na presença de Deus, depois de Deus revelar para ele qual seria o fim do ímpio, Asaf fala: Senhor, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, e anunciarei todas as suas obras. Talvez essa noite você entrou aqui, talvez indignado por alguém que prospera e você não. Talvez essa pregação, essa palavra te fez pensar em algo que já te deixou indignado. Que aparentemente era injusto. Porque você deveria ter recebido, você deveria estar participando, você deveria estar naquele lugar. Talvez você entrou aqui com esse sentimento de injustiça. Cleide, mas não foi hoje, foi há 10 anos atrás, mas esse sentimento ainda está aqui guardado, aconteceu. Faça como Asaf. Entre na presença do Senhor nessa noite e deixa Deus te mostrar o lugar que Ele tem para ti. Asaf reconheceu dizendo: Deus, para mim sabe o que é bom? É eu estar na tua presença. Para mim o mais importante é eu não te perder. Para mim o mais importante é continuar aqui te servindo, te adorando e fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque isso é o que mais importa, meus irmãos.
No céu não tem uma caderneta anotada com o seu salário mensal. No céu não tem uma caderneta guardada mostrando quanto que você conseguiu adquirir aqui na terra. No céu, o que está anotado é o que você faz pelo reino dos céus. Quantas almas estou levando para o Senhor? Quantas pessoas eu orei para receber uma cura? Quantas pessoas eu evangelizei na rua? Para quantas pessoas eu falei de Deus? As nossas obras, sim, é que são anotadas nos céus. Então se preocupe em se aproximar do Senhor. Se preocupe, faça um compromisso com Deus de anunciar as boas obras do Senhor, como fez Asaf. Asaf, ele entendeu que nenhuma riqueza, que nenhum dinheiro, que nenhuma fama, que nenhuma glória, que nenhuma prosperidade, que nenhuma ostentação era melhor do que a presença de Deus. Às vezes a gente acha que parece que é melhor, como eu falei desde o início. Parece que o churrasco e Coca-Cola todos os dias é bem melhor. Meu querido, mas nada se compara de termos a presença do Senhor. Nada se compara em termos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nada se compara a ser chamado de filho do Deus Altíssimo. Nada se compara em ser chamado de co-herdeiro com Cristo. Asaf entendeu isso muito rápido. Ainda bem que não deu tempo. Ele disse no começo dos Salmos: quase que os meus pés se desviaram. Quase. Deu tempo a Asaf voltar atrás. Os seus olhos os fez ver coisa que ele não deveria ter observado daquela forma. A sua mente fez ele pensar em coisas que ele não deveria estar observando. Ele deveria estar ocupado com o seu ministério. Mas ele deu tempo voltar. E essas atitudes de Asaf me fez lembrar de duas pessoas. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Êxodo 33. Isso foi citado aqui hoje de manhã. Enquanto a Stephanie ministrava, Deus estava ministrando aqui e ministrando no meu coração lá em casa. 14 e 15 diz: Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés tinha uma promessa de uma terra. Mas ele disse: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés entendeu que poderia ser Canaã, a terra que mana leite e mel, mas sem o Senhor, isso não valeria de nada. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não estiver junto, eu não quero Canaã. Se o Senhor não estiver junto, eu prefiro ficar no deserto. Mas que a tua presença seja conosco. No dia que nós aprendermos a falar para o Senhor, como Moisés disse, muita coisa em nossa vida vai mudar. Nós não vamos querer prosperidade sem Deus. Nós não iremos querer oportunidades sem Deus. Nós não iremos querer caminhos sem Deus. Salmo 51, do 10 ao 13. Aleluia, Jesus. Davi se encontrava em uma situação tão complexa. Depois do adultério com Betseba, ele foi repreendido. Davi fala para o Senhor: cria em mim, ó Deus,
um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Vou ficar até aqui. Davi diz: Senhor, estou falando com as minhas palavras, tira tudo de mim. Tira o meu reinado, tira a minha coroa, tira a minha honra, tira de mim os meus prestígios, mas não tira de mim o teu espírito. Nós podemos, irmãos, ter uma casa com o armário vazio. Nós podemos passar dias desempregados. Nós podemos passar por enfermidades. Nós podemos passar por crises no nosso casamento ou com os nossos filhos. A única coisa que nós não podemos ficar sem é a presença do Senhor em nossas vidas. Porque a presença do Senhor nos basta. A presença do Senhor é o suficiente em nossas vidas. Que você possa sair daqui hoje com o seu coração desejoso de ter a presença do Senhor de uma forma contínua. Que você não tenha necessidade de pedir para Jesus ficar no banco do carro enquanto você vai ali fazer um negócio. Que você não tenha necessidade de dizer: Senhor, hoje eu vou fazer um trabalho que o Senhor não pode ver o que vai ser feito ali, o que vai ser falado. Que você não vai dizer: Senhor, fica aqui atrás dessa porta que eu tenho uma reunião no qual eu acho que não é bom o Senhor participar. Mas que nós possamos fazer com Davi: Senhor, cria em mim um espírito reto. Tira de mim o que o Senhor vê que há necessidade de tirar. Mas não tira de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Não tira de mim a tua presença. Não tira de mim a alegria da salvação. Não tira de mim o temor que eu tenho em meu coração. Não tira de mim, Senhor. Asaf entendeu isso muito rápido quando entrou na presença do Senhor. Que nós possamos aqui nessa noite entender que a presença do Senhor é muito mais importante do que tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Todo mundo pode estar fazendo errado. Todo mundo pode estar prosperando de forma ilícita. Mas você não é todo mundo. A sua mãe já te ensinou isso e hoje eu estou te repetindo. Você não é todo mundo. Passe pelo processo que você precisa passar. Faça aquilo que você necessita fazer. Mas não perca a presença do Espírito Santo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos refletir. Que essa noite nós possamos sair daqui meditando nessa palavra. Que possamos sair daqui imaginando as situações que Asaf estava vivendo. O que Asaf via. E eu sei que é muito parecido com muita coisa que a gente vê nos dias atuais. É muito parecido com o que nós temos vivido no nosso dia a dia. Parece que tudo vai bem do lado de lá. Mas eu só quero te lembrar o fim do que está do lado de lá. Só quero te lembrar que do lado de cá é muito mais interessante. Nos caminhos do Senhor é muito mais interessante. Pode até parecer hoje que não está nada bom. Muito obrigada. Que não está nada legal. Parece que não é aquilo que você queria. O fim é muito mais importante do que o começo. Se preocupe com o fim da sua vida.
Se preocupe com a eternidade. Pensa naquilo que Deus tem preparado para você. Missionário quer dizer que eu tenho que passar por pobreza, dificuldade e o tempo todinho só sofrimento aqui? Não, mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Talvez hoje seja o dia de você passar o seu deserto. Talvez hoje seja o dia de você chorar, eu não sei. Talvez hoje seja o dia de você deixar de abraçar, eu não sei. Mas haverá o dia da sua colheita, haverá o dia da sua prosperidade, haverá o dia do seu gozo, haverá o dia da sua alegria, haverá o dia da bênção do Senhor repousar sobre a sua vida. Não vale a pena longe da presença do Senhor. Não vale a pena riqueza sem a presença do Senhor. Não vale a pena contratos longe da presença do Senhor. Não vale a pena negociar a tua salvação. Não compensa vender a troco de bens materiais, coisas que são eternas. Você vai sair no prejuízo. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor foi ministrada. Mas eu gostaria nessa noite de saber se existe alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, dizer: missionário, eu estive até bem, mas eu dei uma desviada como Asaf deu, e hoje eu entro na presença do Senhor para me arrepender dos meus maus caminhos. Talvez você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje é o teu dia. O Senhor tem uma vida nova preparada para você. O Senhor tem abundância não somente terrena, mas abundância celestial para a sua vida. Se você quiser, vem aqui à frente, eu gostaria de orar pela sua vida. Ou talvez você diz: missionário, eu já andei indignado por causa do ímpio. Eu abri meu confessionário para vocês e eu confessei que eu já tive essa indignação. E hoje você quer ter um encontro com o Senhor aqui no altar e dizer: Senhor, eu já estive, mas hoje eu reconheço que sem ti eu nada sou. Eu reconheço que é muito melhor a tua presença. Eu reconheço que é muito melhor estar diante do teu altar. Eu reconheço que é muito melhor servir o Senhor no pouco, na dificuldade, do que ter o mundo lá fora sem ter a tua presença. Eu quero orar pela sua vida. Se você quiser, vem aqui à frente. Tudo é perca sem o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, a tua graça me basta, Senhor. A graça do Senhor nos sustenta. A graça do Senhor nos conduz. A graça do Senhor nos direciona. Ó Deus, o que adianta, Senhor, nós ganhamos tudo e não ter o Senhor? Pai, nessa noite, eis aqui a tua igreja diante de ti. Senhor, a tua palavra ministrada hoje nos adverte, Senhor, a não olhar para o ímpio, a não desejar aquilo que o ímpio tem, mas ter sede pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Pai, eu me coloco diante de ti. Senhor, nos ajude, Senhor, a fixar os nossos olhos em ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a não desviar os nossos olhos. Nos ajude a vigiar a nossa mente, para não pensar, Senhor Deus, em coisas que não vêm do alto, Senhor. Nos ajude a guardar os nossos olhos, Senhor,
para não olhar para aquilo que não é o Senhor que preparou, que não foi o Senhor que preparou para nós. Como igreja, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, esquadrinha a nossa vida nessa noite. Olha, Senhor Deus, se há em nós um olhar que não é puro, um pensamento que não é puro, um desejo que não é puro, uma boca que não é pura, um ouvido que não é puro, Senhor, escaneia as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Porque, Deus, nós queremos a Tua presença. Nós preferimos a Tua presença. Nós desejamos a Tua presença, ó Deus. Sustenta nossas vidas diante de Ti. Nos conserva nos Teus caminhos. E nos dá a graça para andar em fidelidade diante do Senhor. Que todavia seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Que todavia cumpra o querer do Senhor em nossas vidas e através de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda e glorifique o nome do nosso Deus.